Olá, já pararam para pensar como o Estado consegue organizar tudo, desde a coleta de lixo na nossa rua até as regras super complexas de uma agência de saúde? Pois é, por trás de tudo isso existe o direito administrativo. É ele, esse conjunto de normas que rege as ações do poder público. E hoje a gente vai desvendar os conceitos, o alcance e, claro, de onde vêm todas essas regras. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar numa coisa bem básica. Quanto mais complexo uma sociedade fica, mais a gente precisa de regras para organizar as relações, certo? Esse grande sistema de normas é o que a gente chama de direito. É a base de tudo, o que torna a vida em comunidade possível e, bom, ordenada. Para a gente entender bem o direito administrativo, nosso roteiro de hoje está dividido em 5 passos. Primeiro, vamos ver a diferença entre direito público e privado, para saber onde ele se encaixa. Depois, vamos mergulhar no conceito e no objeto dele. E, por fim, vamos investigar de onde vêm as regras, explorando as fontes primárias e as secundárias. Então, vamos começar pelo começo. O universo do direito, de um jeito bem geral, se divide em dois grandes ramos, o público e o privado. Entender essa divisão é o primeiro passo para a gente localizar direitinho o direito administrativo. Olha que interessante a diferença de poder aqui. No direito público, a relação é vertical. O Estado está numa posição de superioridade, sempre buscando o interesse de todo mundo. E a regra para ele é super estrita. Só pode fazer o que a lei permite. Já no direito privado, a conversa é outra. A relação é horizontal, entre iguais. E aqui, o princípio é o oposto. As pessoas são livres para fazer tudo o que a lei não proíbe. Essa distinção é sério, fundamental. Então, o ponto central é esse. Como o direito administrativo cuida justamente da organização e das atividades do Estado, sempre pensando no interesse público, ele se encaixa como uma luva no ramo do direito público. É a casa dele. Agora que a gente já sabe onde ele mora, vamos definir exatamente o que é o direito administrativo. O que faz ele ser ele? A gente pode quebrar essa definição em 4 pedacinhos para ficar mais fácil. Primeiro, ele é um conjunto de normas, ok? Tanto regras bem objetivas quanto princípios mais gerais. Segundo, ele rege a administração pública, ou seja, as pessoas, os órgãos e os agentes que trabalham para o Estado. Terceiro, ele entra em cena quando essa galera está exercendo a função administrativa. E por último, tudo isso tem um grande objetivo: cumprir as finalidades do Estado, que no fim das contas é atender o interesse público. E aqui tem uma coisa muito, mas muito particular do direito administrativo. Diferente do direito civil, que tem o Código Civil, ou do penal com o Código Penal, não existe um código de direito administrativo. As regras dele estão todas espalhadas por um monte de leis diferentes. É quase como montar um quebra-cabeças gigante, sabe? Exige um trabalho constante de pesquisa e de juntar as peças. Ok, o conceito já temos, mas na prática, o que o direito administrativo estuda? Qual é o objeto dele? Vamos ver o quanto ele é amplo. E o alcance dele é enorme, viu? Ele cobre desde as relações internas da máquina pública, tipo a conversa entre 2 ministérios, até as relações diretas com a gente, os cidadãos. E não para por aí. Ele também regula a atuação de empresas privadas que prestam serviços públicos, como uma concessionária de rodovia, por exemplo. E não pense que ele fica só no Poder Executivo. A função administrativa que acontece lá no Legislativo e no Judiciário, como fazer um concurso público, também é objeto dele. Certo. Agora, de onde vêm todas essas regras? Vamos investigar as origens. E vamos começar pela fonte mais importante de todas, a lei. A lei é a fonte primária, porque no direito administrativo, a regra de ouro é o princípio da legalidade. A administração só pode fazer o que a lei autoriza ou manda. Simples assim. E quando a gente fala lei aqui, estamos pensando num sentido bem amplo, que vai desde a Constituição até um simples decreto. Se é norma oficial e escrita, está valendo. Mas essas normas não são todas iguais, não. Elas obedecem a uma hierarquia bem rígida, como se fosse uma pirâmide. Lá no topo, a absoluta, está a Constituição Federal. Ninguém pode com ela. Logo abaixo, vem as leis feitas pelo Legislativo. E lá na base, a gente encontra os atos da própria administração, como decretos e resoluções, que servem para detalhar as leis, mas que, claro, nunca podem contrariar quem está em cima na pirâmide. Só que a lei não está sozinha nessa. Existem outras fontes que a gente chama de secundárias e elas ajudam a interpretar, a esclarecer e a preencher as lacunas que a lei às vezes deixa. Basicamente, temos 3 fontes secundárias que ajudam a gente a entender a lei. A jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, a doutrina, que é o estudo dos especialistas da área, e os costumes, que são aquelas práticas que todo mundo segue. Vamos ver rapidinho o papel de cada uma.
Jurisprudência não é só uma decisão isolada de um juiz, tá? É um conjunto de decisões no mesmo sentido que mostram como os tribunais vêm interpretando uma lei de forma consistente. Ela funciona como um guia importantíssimo para a administração saber como agir. Normalmente essas decisões orientam, elas não são obrigatórias para toda a administração, elas são um norte. Mas, e aqui a história fica bem interessante, existem situações em que a jurisprudência deixa de ser só uma guia e passa a ter força de lei. E aqui está a grande exceção. Certas decisões do judiciário são tão importantes que viram obrigatórias para toda a administração pública, sem exceção. É o caso das famosas súmulas vinculantes do STF e das decisões em controle de constitucionalidade. Elas existem para unificar o entendimento sobre temas da Constituição e trazer mais segurança. Nessas horas, a jurisprudência dá um salto. Ela deixa de ser secundária e vira, na prática, uma fonte primária, com força de lei. Para fechar as fontes secundárias, temos a doutrina, que são os livros, os artigos, todo o trabalho dos estudiosos do direito que ajudam a construir o conhecimento, e os costumes, que são aquelas práticas que se repetem tanto que a sociedade acaba encarando como obrigatórias. Apesar de terem perdido um pouco de força hoje em dia, os costumes ainda podem valer, mas só se não forem contra a lei, claro. E assim a gente fecha o ciclo. O direito administrativo é esse sistema complexo que organiza a ação do Estado. Ele é todo baseado na lei, que é sua fonte principal, mas, ao mesmo tempo, ele é moldado e interpretado o tempo todo pela jurisprudência, pela doutrina e até pelos costumes. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Da próxima vez que alguém viu uma obra pública, usar um serviço do governo ou até levar uma multa, que tal pensar em como a combinação de todas essas fontes, desde a Constituição lá no topo até uma decisão judicial, influenciou aquela ação específica do Estado? Pensar nisso é entender de verdade o direito administrativo em ação.